Bom, então na parte da emergência é interessante a gente não falar só do pai. Acho que é importante lembrar do ramal de emergência, mas é importante a gente tratar dos sistemas de emergência daquele local. Ou mostrar onde é a saída de emergência, aonde estão os equipamentos de emergência, para tudo, né? Não ficar só ali, o ramal de 70, faixa 2 do rádio, falar também do ambiente. Se tiver um sinistro, perguntar se tem brigadista ou da parte do abandono lá, falar para levantar a mão. Se acontecer alguma coisa, orientar, olha, pessoal, não é para correr, é para sair por essa porta e seguir a equipe do abandono. Tá? Uma outra coisa que eu vi no slide 15, tudo bem, pode deixar, acho que vocês vão ver se tem aí. No slide 15, eu achava interessante pôr fonte de risco e medidas de controle. E usar o termo medidas de controle e não solução. Qual slide? 15. Foram alguns exemplos que a gente deu. Tá? Então, lá em cima não é só fonte de risco, vocês estão falando de fonte de risco e medidas de controle. E colocar embaixo, em vez de solução, medidas de controle, que é um termo, acho que mais técnico e, né? Posso comprar? É esse? Então, é antes, na verdade. Então espera, deixa eu terminar e você faz. No slide 19, trocar a palavra acidente por incidente. Eu não sei se tem outras, mas sempre está falando incidente, porque o incidente, o quase acidente também é ruim, só não aconteceu por sorte. Então quando a gente fala, acidente, o acidente pode ser o mais importante porque ele tem lesão. Só que o quase acidente, ele é muito importante, porque só não aconteceu por sorte. Uhum. Então a gente tem que falar mais em incidente, abrangente. Substituir, né? Tá? Pensar, fazer isso. E aí duas coisas de escrita só, slide 23 e 24. 23, EPI é de uso individual. E vocês prestarem atenção aí no 23 e no 24, porque, por exemplo, EPI é de uso, o tá minúsculo e o I do individual maiúsculo. Aí, quando coloca obedecer aos procedimentos, o P tá minúsculo, tem que ter um padrão. Eu acho que a primeira tem que ser maiúsculo, o restante Ou os restantes minúsculos, tem que ter esse padrão. Então, Nossa, ótimo. Não, vou deixar minúsculo. Coloca tudo minúsculo. Melhor. Isso. E afinal de Tá bom? Deixar um padrão. Pronto. Você. Eu fiquei confusa aí na hora que ela fala do slide tipos de acidente. Você não sabia qual era? Não Vai lá. sabia. Tava perdidaça. Lá na escola, coração, né? Perdidaça no número. É porque aqui eu não conseguia ver. Tipo, Ali, ó, a tipo mãozinha. de acidentes. Não li, é uma lista. É esse. Então, quando fala assim, pode estar diante de diversos riscos associados. Quando ela fala, lá está escrito risco e ela fala perigo. Eu fico confusa quando o que é perigo e o que é risco ali, entendeu? O que caracteriza o perigo de acidente com as mãos e o que caracteriza o risco? É aquele exemplo que ela deu. Quer ver? Talvez esse slide não devesse estar aí. É tipo assim, ó. Esse slide deveria estar depois que vocês falam do 23, qual que é? Fonte de risco e medida de controle. Por quê? Entendeu? Porque aí faz sentido. Você tem a fonte exatamente. de risco, você tem um incidente que pode acontecer, que é corte, entendeu? Esse tá perdido aí, tem razão. Então, aí eu tenho que Eu passar fiquei no caso. perdida. É porque pra mim é meio óbvio, mas É porque é a gente assim mesmo. Tá certo? Eu não prestei atenção nisso. Eu fiquei E as pessoas que estão lá, não é óbvio. Aqui como eu peguei esse material que já tinha um roteiro, a gente seguiu esse roteiro e depois foi. Eu acho que é melhor ficar lá. Essa parte de todos os tipos de acidente a gente coloca no final. Após aquela. Só esse slide. Só esse slide. Então, eu tenho que ver como que eu vou colocar ele lá para não. Bom, depois vocês veem. Não é aqui o momento, tá? Mas acho que essa é a ideia.
porque parece que ele está meio perdido aí. E depois você volta em fonte e medida de controle. Isso. Aí, quando a gente fala de fonte, para tirar dúvida, fonte é a atividade que a pessoa está fazendo. É isso. Estou fazendo solda, qual que é a fonte? Ou perigo, né? O perigo. O perigo é a A solda. Agora, qual que é o risco? corte, lesão, Queimadura. E qual vai ser a lesão? O corte não é o perigo, hein? Não. O risco. O risco é risco de corte. E isso também está errado aí, tá? Riscos, corte, contusão, ferimento não é risco. Isso é lesão. Prensamento é risco. Esfolamento nem é lesão. Choque, bater contra. Não, eu entendo assim, ó. Por exemplo, perigo. Vai trabalhar com a lixadeira. O equipamento, o perigo é o... Lixadeira. Lixadeira. Trabalhar o com equipamento, isso. assim. Qual que é o risco? O risco às vezes é cortar... Não, isso é lesão. Não, corte é lesão, não. O risco de cortar... Não. É você ser atingido por é o risco. Você bater contra é o risco, que vai causar um corte. Então, eu sou perdidaça. Então, quando nós nesse chegamos na a lesão, não é mais risco, já é o final. Já é o final. Então isso não é. Lista de risco é bater contra, ser atingido por, temperatura extrema, que pode ser quente ou frio. Pedaço pode dar queimadura. Prensamento é, o resto aí, fratura, queimadura, é tudo lesão, não é risco. É porque já Aconteceu, já é a consequência. Isso, Isso, gente, é muito importante. Está sujeito a vários tipos de lesões. Eu então, uso seria assim. lesões. Se você quiser entrar na lesão, aí você tem que tirar prensamento e... Riscos e lesões. Entendeu? Choque não existe. Tecnicamente é bater contra. É isso que você quis dizer, né? Choque. Não é choque elétrico, é? Entendi. Não sei. Não. É? Se for, é choque elétrico, Não então. sei. É que o material É que são termos técnicos que a gente precisa estar melhorando. Vamos colocar a frase. Um funcionário que trabalha com equipamento em indústria pode estar diante de diversos riscos. Bom, depois vocês veem, vai. E você? Não, era só nesse slide aí mesmo, rodapé lá. Tenho Nos outras outros tem. anotações. Entendi. Tem mais? Entendeu? Tem. Tá bom. Só Vamos lá, faltou tem o mais. rodapé. Vocês estão anotando? Não sei. Não, então. Qual o meu? Tá vendo? Só. Pronto. Que momento que a gente linka isso? Aí, esses itens, em que momento que a gente linka com a matriz CIF? Ou a matriz CIF não deve ser referenciada? Deve, porque quando a gente Você fala falou, de acho, alguma EPIs, coisa. é mapear a atividade, então eu sei qual EP que eu vou usar naquela atividade. A gente teve uma situação na formulação que eles usavam um EPI, uma luva de trílica, para pegar aquele negócio bem quente, temperatura extrema. Bem quente, 95 graus. Ele piorou ali a situação, se ele queimar ainda piora. Mas ela mencionou, não sei em que horas ela falou, Mas matriz ele- CIF. É porque quando voltava o perigo do segurança, eu pensava, gente, é matriz, você está precisando. Eu gostei muito da apresentação, muito clara, principalmente visualmente. Vale colocar uma pergunta. Exemplos de ocorrência com as mãos em Goiânia ou tipos das ocorrências que mais aconteceram em Goiânia ou estatística do que já aconteceu em Goiânia? Acho que é interessante, hein? Até porque nós tivemos Estatisticamente É, Esse falando, ano mesmo já teve dois. já teve dois. Você fala o que aconteceu aqui, né? Na Isso, unidade. Esse ano teve dois. Ah, tá. Hot Fuel e Não sei o se eu coloquei nele. a Não central de tem. Aqui resíduos. não tem o que aconteceu aqui, né? Aqui Não, tá- pois é, falando Goiânia, trazendo para nossa realidade. Acho que pode falar isso. Porque às vezes quando você fala assim, é porque 35, você fala muito Eles acham que não distante. é muito- Mas depois Aqui pode não afundar. acontece. A gente pode aqui, ó, às vezes não coloca nesse aqui especificamente, Mas no próximo. mas a gente adiciona essas informações que estão aqui, ó, para serem faladas, né? Eu não coloco tudo ali, porque senão fica muito Tem imagem complicado. também. Hã? Tem imagem, não tem? Tem. Tem várias imagens de lesão com a mão. É que assim, Mas eu não não é sei, bom, não é bom pôr não é lá. bom pôr lesão. Ano passado Tá? eu coloquei O que eu isso. posso Não. fazer, um exemplo? Vamos supor, o que eu posso fazer? Eu pego essa mão aqui, aí tem uma lesão no dedo, por exemplo. Aí eu coloco um círculo aqui no vermelho, Isso. assim, Vamos botar aquela mãozinha que a gente só bota mesmo no nossos naquelas documentos. investigações. Isso. Porque tem pessoas que não conseguem Mas ver. assim, gente, mas não pra gente focar no acidente, na coisa ruim.
Mas para você trazer informação estatística. Em Goiânia, a gente tem há tantos anos, desde que a CAR já assumiu, a gente contabiliza tantos acidentes com as mãos. Acho que é legal. Depois desses slides. Desses acidentes, a maioria foi realizada atividade de manutenção, tal. Esse aí o menino Entendeu? tem. É legal. Estado. É? Veneno. Acho que é E show. É. Boa. no slide que fala conhecer 100%, qual que é o slide? Gente, eu perdi. 100% Do do equipamento. equipamento. Amarelo, aquele amarelo lá, não falou não, hein? É, gente, vocês testaram o amarelo lá? Um amarelo sobre uma cor azul, um verde, um preto, um marrom. Porque ela- aquele projetor ele tá meio queimado. Não, mas esse aqui, Esse amarelo vai? esse vai. Nossa, eu achei muito. Cortar Aqui eu achei ruim pra ver. Não, mas lá ele não vai Eu ficar. pensei em colocar verde. Peixe. Não, aí ele. Verde vai apagar. Verde não fica bom, porque ele fica oculto. Tem que ser uma cor clara, tipo branco, É. vai. Mas o amarelo, não sei lá. Mas Só vocês esse que eu fiquei, garantindo, assim. beleza. Mas o resto, minhas contribuições são mais. Ótimo. Ótimo. O que vocês acharam da bonequinha lá do que bota lá? Vamos dar uma pausa aqui. Bota naquela roupinha da bonequinha. Não, ela tá tampadinha.